Mesmo aquele de coração puro, que reza à noite suas preces, pode avistar o sinistro lobo quando a erva noturna floresce, e a madrugada no açoite revela a hedionda cena em que o humano sucumbe em fera e o lobisomem aparece. Conto de hoje: O Lobisomem do Cemitério. Belarmino estava em seu posto à hora costumeira em que começava o movimento no cemitério. Não era o tumulto comum das visitas diárias. Era a tumultuada madrugada. Belarmino era vigia. E o tumulto costumeiro era casais aproveitando a privacidade que só um cemitério pode oferecer à noite. Pessoas drogadas, viciadas que aproveitavam o espaço também por isso. Adolescentes pagando apostas insanas e um conjunto infinito de coisas que em 20 anos de trabalho, um vigia poderia dizer que já viu de tudo. Mas houve uma noite em particular que faria Belarmino descobrir que a experiência dele na morada dos mortos estava longe de ser o já vi de tudo que ele imaginava. Tudo começou em uma manhã em que os visitantes do cemitério, aterrorizados, foram denunciar que havia túmulos profanados, covas abertas e cadáveres à vista. Ou melhor, parte de cadáveres à vista, em plena luz do dia. Apesar de todo o abalo que isso causou, as providências foram tomadas de forma rápida. Sobre os cadáveres despedaçados, o diretor do cemitério explicou à população que era a ação natural da decomposição dos corpos. E a polêmica foi encerrada. Mas havia ainda a necessidade de explicar o vandalismo nos túmulos quebrados, as lápides arrancadas, partidas em pedaços, arremessados a uma distância de até 4 metros de distância em volta da sepultura, sugeriam uma brutalidade incompatível com a força humana. Em uma reunião interna, cogitou-se a possibilidade de aquilo ser a consequência de algum tipo de ritual satânico envolvendo um grupo de profanadores de sepulturas. Mas não havia sinais de velas ou qualquer outra coisa relacionada a um ritual. Nada além da terra revolvida e enormes arranhões nas tampas dos caixões. O palpite de Belarmino era o de um ataque de raposas ou algum bicho do tipo. De toda forma, ao fim da reunião, ficou decidido que o vigia estava incumbido desta tarefa: chamar a polícia em caso dos bandoleiros satânicos voltarem a perturbar a paz dos mortos no cemitério. Belarmino riu por dentro, imaginando a cena: a polícia chegando para prender uma gangue de raposas. E assim os dias foram passando. Belarmino comprou uma lanterna, seguro de que um simples facho de luz seria suficiente para espantar as raposas, que fugiriam de volta a seus esconderijos na serra. O cemitério ficava na parte mais alta da cidade, por isso era chamado Alto do Cemitério, já quase no pé da serra. Da parte de baixo, se via ao longe os muros encardidos, ladeando o grande portão de entrada, e ainda mais acima, já quase se misturando ao verdor da mata, as fileiras de lápides brancas como cal, subindo a montanha. Raposas e gatos do mato eram comuns naquele espaço, e não costumavam ser hostis. Eram, na verdade, assustadiços. A qualquer rumor de passos, fugiam sem jamais esboçar qualquer atitude de ataque. Belarmino mesmo já vira algumas vezes. Eram pouco maiores que um cachorro comum. E ao pensar nesse detalhe, algo lhe estalou na mente. Como animais tão pequenos poderiam causar um estrago tão grande aos túmulos de concreto, rompendo-os como se fossem de isopor? Um arrepio percorreu a sua coluna no instante em que a madrugada cobria tudo lá fora, como um véu negro sobre as sepulturas. E outra vez, veio a hora costumeira em que começa o movimento do cemitério. Belarmino estava circunspecto, sério. Havia qualquer coisa de diferente na atmosfera do lugar que o deixava apreensivo, como em vigília. Um tipo de premonição de que algo ia acontecer, e ele aguardava rezando. Pela primeira vez em mais de 2 décadas de ofício, haveria de confessar, em meio à solidão acompanhado apenas pela lua cheia daquela sexta-feira, que sentia medo. Não demorou muito para que chegasse o momento inconscientemente aguardado, em que ele esperava sem saber o quê. Belarmino ouviu passos, e tão próximos que parecia que um homem andava do lado de fora da guarita, e eram passos tão pesados e ágeis como se um homem de proporções gigantescas caminhasse ali.
o vigia espiou por entre as venezianas de uma janelinha, e o que viu o deixou petrificado de terror. Trêmulo, ao ponto de não conseguir sustentar a lanterna entre as mãos, ele suava frio, duvidando dos próprios olhos. Ele acabara de ver um lobo, mas com o corpo ereto como o de um homem, extremamente musculoso, coberto de pelos, com enormes olhos vermelhos chispando entre as árvores. Com agilidade impossível para um ser humano, a hedionda criatura avançou rumo aos fundos do cemitério, correndo sobre as 4 patas como um tigre em fúria, mas o aspecto era realmente de um lobo, a assombrosa mistura de uma fera coberta de pelos, com dentes e garras afiadas, com um homem de 2 metros de altura. Tentando se recompor do horror da cena que acabara de testemunhar, Belarmino respirou fundo, um suor frio percorria todo o seu corpo, e mesmo com toda a tremedeira, agarrou o rifle que ficava à disposição do vigilante, enrolou no pulso o terço com que rezava, ligou a lanterna e avançou os primeiros passos além da porta da guarita. Pensou consigo mesmo: a partir de agora, estou entregue a Deus e preciso provar a mim mesmo que não estou louco, que de fato vi o que vi. Ou amanhã me chamarão de louco e perderei o emprego. Aqueles tempos eram difíceis e mesmo nas mais aterradoras circunstâncias, ninguém desejava perder o emprego. Respirou fundo outra vez e, convencido de que não havia outra coisa a fazer, seguiu escuridão adentro pela mesma viela que o lobisomem havia entrado entre os túmulos. Um passo após o outro, com a cautela que a situação exigia, Belarmino ouvia as batidas do próprio coração e o murmúrio das aves noturnas, enquanto jogava a luz da lanterna para as laterais do caminho, buscando não ser surpreendido pela besta, que poderia estar à espreita, à espera apenas do próximo passo. O vento gelado da madrugada o angustiava ainda mais pelos minutos seguintes, enquanto ele atravessava o cemitério de ponta a ponta. Quando Belarmino começou a pensar com uma ponta de esperança que talvez tudo aquilo não passasse de um pesadelo ao qual estivesse preso, um uivo, agudo como um lamento, se fez ouvir tão próximo que o seu coração quase rebentou de um susto. Por um instante, teve a impressão de que os batimentos haviam cessado, mas era fato que ainda estava vivo, porque só os vivos sentem. E ele sentia, mas já não era medo, era terror, o terror na sua mais completa expressão. Aterrorizado, como toda criatura que entra em estado de completa imobilidade, como a terra, imóvel. Assim como uma estátua, estava Belarmino. A lanterna tombara, jogando luz precisamente sobre o ponto em que ele fixou a mirada, e foi obrigado a assistir, como preso a um transe, o enorme bicho curvado sobre uma tumba, cavando-a com fúria bestial, depois de rasgar uma lápide com as garras, como se fosse de papel. Em um instante, a luz incomodou o bicho, e ele, por um segundo, distraiu-se da tarefa para encarar a luz, farejando o ar, tentando encobrir os olhos como se o poder da lanterna cegasse, ocultando o Belarmino, que por estar imóvel, não se denunciava de estar ali. Quanto tempo caberá em um único instante de terror? Isso nenhum relógio humano poderá calcular. O que se sabe é que essa situação se estendeu noite adentro, já completamente perdida a noção de quanto tempo havia passado. O lobisomem voltou a cavar e, para espanto completo de Belarmino, arrancou o corpo de um cadáver de dentro da cova e começou a trucidá-lo com as suas mandíbulas, como se quisesse separar o corpo da cabeça, enquanto as garras destroçavam o tronco do morto, como se fossem tesouros rasgando um travesseiro, reduzindo-o a farrapos. O cheiro que subia da cova era insuportável, uma nauseante mistura de flores murchas com carne podre. Acudiu ao pensamento de Belarmino, um pensamento inesperado. Como tudo que foi um ser humano poderia se reduzir a tão pouco. Nesse instante, a voracidade brutal do bicho fez com que a cabeça do cadáver apartasse do corpo e viesse rolando até o lugar em que estava o vigia. Quando o objeto rolante bateu no pé dele com um impacto sutil e ali permaneceu, virado para ele como se lhe sorrisse, Belarmino não pôde evitar um grito de terror. E o lobisomem não pôde evitar de descobri-lo ali, a poucos metros do seu alcance, carne fresca de um homem vivo.
largou os trapos do que havia sido um homem e agachou-se, tomando impulso para um grande salto, fatal e certeiro. Mas Belarmino, que havia despertado do choque pelo susto da caveira sorridente, catou a lanterna e jogou luz nos olhos do lobisomem, cegando-o por tempo suficiente de engatilhar a espingarda. De fato, o salto da fera foi frustrado, mas o bicho logo se recompôs e cercou Belarmino, ameaçando avançar e recuando com os golpes de luz. Rosnando e babando, deixava entrever, preso nos dentes, enormes e pontiagudos, os restos de pele e tecidos de mortalha da vítima. Os olhos chispavam, acompanhando os movimentos de Belarmino, que precisava mirar, mas o bicho não parava de girar em volta dele, numa ciranda de horrores. O vigia já não suportava a visão daquele demônio, tão perto dele, e nem do cheiro apodrecido que tomava conta do ambiente. Por fim, o pânico o venceu completamente e ele apertou o gatilho, mesmo sem mirar. O tiro ecoou pela noite, despertando as casinhas, mas ninguém se atreveu a sair. Quem iria à noite a um cemitério? Ok, um lobisomem. Mas este, assustado com o estampido e com o dia que já clareava, fugiu, deixando Belarmino desmaiado de pavor. Quando amanheceu completamente, a imagem que se viu foi a seguinte: túmulos abertos, cadáver profanado, restos mortais e areia espalhada em volta da cova. Um vigia no chão com uma espingarda, uma lanterna ainda acesa e um terço no pulso, ao lado de uma estranha caveira com dentes arreganhados. Ah, e claro, a explicação para tudo isso quando Belarmino finalmente despertou e contou a história. Ele nunca soube se chegou a ferir o lobisomem. Matar sabe que não matou, porque não tinha bala de prata na espingarda. Se ele continuou nesse emprego? Não, ele foi transferido para o ossário do mesmo cemitério, mas que funcionava em outro lugar. Já o lobisomem, esse continua vivíssimo e seguirá assim, enquanto houver quem conte suas histórias e, claro, quem aprecie ouvi-las. Por hoje é isso, gente. Obrigada se você ficou até esse ponto com a gente. Se inscreve para você ver mais histórias como essa, que dá uma super força pro canal e custa tão pouco, né? No mais, um abraço, cuide-se bem e até a próxima.